Se você está pensando em fazer a cozinha dos seus sonhos, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 erros que a gente vê com uma frequência muito grande em várias cozinhas. E lembrando que esses itens que eu vou falar aqui no vídeo, eles nem sempre são um erro, principalmente se ele encaixar aí na sua necessidade, né, na sua rotina e no seu dia a dia. E o primeiro item que eu considero um erro de projeto é deixar o micro-ondas muito alto. O grande problema do micro-ondas ficar muito alto é que quando você vai utilizar ele e vai tirar ali um material, né, algo quente dentro dele, corre ali o risco do que estiver dentro dele derramar em cima da pessoa que estiver tirando, principalmente se for um líquido, né? Falo que ele está a mais ou menos essa medida devido à proporção das outras coisas do ambiente, e isso é um grande problema. O ideal é que o micro-ondas esteja a no máximo 1,40 do chão. Estando aí mais ou menos nessa altura, né, você consegue utilizar ele ali e pegar as coisas quentes sem nenhum problema. Mas claro que isso depende da estatura da família que vai morar na casa, podendo ser essa medida para mais ou para menos. O ideal é que ele esteja ali em aproximadamente 1,40 m do chão. O nosso próximo item, ainda falando ali de áreas quentes da cozinha, é utilizar o forno de embutir embaixo do cooktop. Vejo aí em vários projetos as pessoas utilizando o cooktop em cima da bancada e o forno logo abaixo. Claro, se isso encaixar aí no seu gosto, né, no seu uso, super válido, mas o que é o grande problema de utilizar essa combinação? Os fornos de embutir, a saída de vapor quente é na frente. Eles têm ali uma fresta, né, onde esse vapor ele sai. Então, se você estiver utilizando o cooktop e o forno ao mesmo tempo, você não vai conseguir estar ali preparando algo no cooktop e utilizar o forno, porque ele vai esquentar bastante as pernas. Então, o ideal de utilizar aí em uma cozinha é que você faça uma torre quente. Nessa torre quente você já consegue colocar o forno embutido e também o micro-ondas. A gente já consegue resolver aí dois problemas, que é a altura do micro-ondas e essa questão do forno embaixo do cooktop. Você coloca ali o forno na parte inferior da torre quente e o micro-ondas ali numa altura de 1,40 m, que vai dar tudo certo, você vai conseguir utilizar os dois e também o cooktop sem ter nenhum tipo de problema. O nosso próximo item, que eu vejo com uma frequência muito grande ficar errado em vários projetos, é não prever o tipo de geladeira que vai ser utilizado. Claro que a geladeira é um item que ao longo da vida aí a gente vai fazer várias trocas nela, né? É um item que troca com uma frequência grande. Porém, alguns tipos de geladeira, se caso você pensar em utilizar, você precisa prever o local ideal para ela. Não que agora, no momento, você precisa colocar ela, mas o ideal é que já esteja tudo preparado para quando você trocar a sua geladeira, você já consiga encaixar a outra ali, sem ter que mexer nos armários, né, e bancadas. Falo isso com relação às geladeiras side-by-side, que são aquelas geladeiras que têm uma porta dupla em cima, né? Essas portas da side-by-side, elas têm uma abertura de 135 graus, na maioria delas. Para fazer a abertura das gavetas internas dessas geladeiras, a porta ela precisa estar toda aberta, abrir 135 graus. Se você localizar a sua geladeira próximo de uma parede, você não vai conseguir fazer essa abertura total das portas para poder abrir as gavetas. Então, o ideal é que você localize ali o espaço para a sua geladeira entre dois armários, por exemplo, ou entre um armário e uma bancada, de forma que você consiga colocar a geladeira, ela vai ficar saindo para fora, né, com relação ali do armário e da bancada, porque geralmente a geladeira é mais profunda do que esses dois itens, e isso, como ela vai ter ali do lado um armário e uma bancada, e ela é mais funda que os dois, ela vai conseguir fazer a abertura de 135 graus das portas. Ao contrário de que se você colocar ela entre uma parede e uma bancada, porque a parede não vai permitir que você faça essa abertura total das portas. E um outro ponto muito importante com relação à geladeira é que você precisa prever um ponto de água ali atrás dessa geladeira. Mesmo que agora você
não utilize uma geladeira que necessita de água, mas a tendência aí do mercado é que todas as geladeiras precisem desse ponto de água, né, para questão de fazer gelo, questão de filtro, e então, se você já colocar esse ponto ali, que não vai ter um gasto muito alto aí na sua obra, mesmo que você não vai utilizar ele agora, mas que no futuro você troque a sua geladeira por uma que precisa de um ponto de água, você vai evitar aí várias gambiarras, né? E o nosso quarto item são as tomadas específicas na cozinha. Uma cozinha ela precisa ter várias tomadas específicas. São tomadas para lava-louça, tomada para cooktop de indução, que são itens que normalmente eles precisam de uma tomada que ela tem uma fiação mais grossa, como, por exemplo, o caso do cooktop de indução. A tendência aí no mercado, né, é que cada vez mais as pessoas troquem o cooktop a gás por o cooktop de indução, porém, ele precisa de uma tomada bem específica, uma tomada que ela tenha uma fiação mais grossa e que ela seja também de 20 amperes e que essa tomada esteja ligada diretamente com o quadro de distribuição, tendo um disjuntor só para ela. Isso é muito importante, porque as pessoas elas acham, né, que quando vai colocar aí um cooktop de indução, é só comprar o cooktop de indução e instalar na bancada. Porém, se não tiver essa tomada específica, não é possível instalar o cooktop ali com uma tomada de um cooktop comum. Também, alguns outros equipamentos aí que vão ser utilizados ali na cozinha, né, como air fry, lava-louça, alguma cervejeira, que vai ser embutida talvez ali na marcenaria, né, eles também precisam de algumas tomadas nesse estilo, né, que é uma tomada específica. Não são todos que precisam, só que quando você for comprar ali os seus elétricos, né, você precisa ficar bem atento a isso, ou na sua etapa ali de obra, você já deixa programado, né, ali na bancada onde você pretende utilizar esses equipamentos, algumas tomadas dessas específicas, que vão ser tomadas com uma fiação mais grossa, tomadas de 20 amperes e que vão estar ligadas diretamente com o quadro de distribuição, tendo um disjuntor separado de todo o restante da casa. E o nosso próximo item, que eu vejo as pessoas esquecendo com uma frequência muito grande, são os pontos para lava-louça. A lava-louça, ela demanda de um ponto de água, um ponto de esgoto e um ponto de energia. E a maioria das pessoas acabam esquecendo de deixar esses pontos ali debaixo da sua bancada. Então, se você pretende colocar uma lava-louça, você já precisa dar uma olhada ali no modelo que você pretende colocar. Claro que você não precisa comprar ele agora, mas você já precisa deixar toda essa infraestrutura pronta para depois, quando você adquirir aí a sua lava-louça, você apenas chegar e colocar ela no local e não ter ali gambiarras, né, passando tubulação de água, de esgoto e energia de uma forma que não vai ficar bonita esteticamente. As lava-louças, a gente tem que ficar muito atento a elas, principalmente as lava-louças de 14, 15 serviços, que são lava-louças maiores, porque se você pretende colocar uma lava-louça que tenha esses tamanhos, né, de 15, 14 serviços, você não pode fazer aquela base embaixo da bancada, aonde você vai colocar ela, que é aquele ressalto. Porque se você fazer esse ressalto, a lava-louça ela não vai encaixar ali depois, porque ela tem uma altura aí, a maioria de 84, 84,5 centímetros, e se você fazer ali aquela base, né, que é o sócolo embaixo da bancada, aonde você já pretende colocar a lava-louça, ela não vai encaixar. Aí você vai ter que optar por colocar uma lava-louça de 8 serviços, que é uma lava-louça pequena de embutir, ou você vai ter que fazer ali uma pequena obra, né, para poder remover ali essa base, né, esse sócolo. Um outro ponto também ainda falando sobre lava-louças é que você precisa avaliar a saia, que é aquele frontão ali da bancada, e a altura que essa bancada vai estar do chão. Porque devido à lava-louça ser um eletro aí muito grande, né, que ela costuma ter aí 84 centímetros de altura, se você fazer ali uma saia, né, aquele frontão da bancada muito grosso, mesmo cortando a base, mesmo cortando ali o sócolo, ela não vai encaixar. Então você precisa estar aí bem atento a essa questão, caso você pretenda colocar uma lava-louça. Se esse vídeo já te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.
E me conta aqui nos comentários, você cometeu algum desses erros que eu já falei aí na sua cozinha? O nosso próximo item que você precisa estar atento aí na sua cozinha é a altura dos armários superiores. Vejo com uma frequência muito grande, principalmente aí em imagens no Pinterest, armários superiores muito altos. Falo isso devido assim à proporção das outras coisas que estão em volta, né? Então a gente deduz que eles estão muito altos. Isso se torna um problema porque esses armários eles perdem a funcionalidade por estarem muito altos. E a principal função, né, dos armários aí superiores é a questão de armazenamento. Mas, por exemplo, você coloca aí um armário que ele vai estar ali a 1,70 m, 1,80 m do chão. Se for uma pessoa aí que tem uma altura de 1,60 m, 1,70 m, esse armário ele vai ficar muito alto e ele vai perder aí a funcionalidade. Mas claro que isso varia de acordo com a estatura das pessoas que moram na casa. Se for pessoas mais altas, tem problemas colocar ali esse armário mais alto. Mas se for pessoas mais baixas e colocar ali um armário mais alto, ele não vai servir para nada, né? Vai ficar praticamente aí inutilizável, ou toda vez que você for utilizar ele, vai precisar subir em algo, como por exemplo uma escada. E isso faz com que ele perca a funcionalidade e não seja prático para o dia a dia. O ideal é que armários superiores eles estejam entre 1,40 m e 1,5 m do chão, a parte de baixo. Mas lembrando que é como eu falei, depende da estatura das pessoas. Normalmente a gente trabalha uma medida entre isso, 1,40 m, 1,5 m do chão. E um outro ponto também sobre os armários superiores é evitar colocar portas basculantes, que são aquelas portinhas que abrem para cima. Quando você trabalha ali no armário superior com basculantes, né, devido à última ficar muito alta, quando ela abre, você vai ter ali uma certa dificuldade para fechar. Então, em armários superiores, o ideal é que você trabalhe com portas, portas de giro, porta comum, porque aí você consegue abrir a porta ali na altura ali de 1,40 m, 1,5 m, e você consegue ver tudo que tem dentro do armário e consegue fechar ela de uma forma bem tranquila, sem precisar pegar uma escada ou algo assim para poder subir e fechar. O nosso próximo item, ainda falando sobre armários superiores, é a coifa. A coifa, ela normalmente ela é acoplada ali no armário, né? Ela faz parte desse armário superior. Aqui, pelo menos no escritório, a gente tenta integrar ela ao máximo ao armário superior, de uma forma que fica bem harmônica, para ela não ficar perdida ali na parede. Então a gente integra ela nele. A coifa, você precisa ficar atento a um item que as pessoas acham que é apenas pegar e instalar ali a coifa em qualquer altura. Mas o que acontece? As coifas, no manual de cada produto, tem uma altura que você precisa respeitar, que é uma altura máxima e uma altura mínima, que ela vai estar ali do cooktop ou do fogão comum mesmo. Você precisa ler o manual e ver. Normalmente, essa altura mínima que ela tem que estar do cooktop é 60 centímetros, mas varia de modelo para modelo. Então, você precisa ler ali o manual do produto que você comprar e instalar conforme o fabricante pede. Porque se você colocar uma altura diferente do que está no manual, a coifa ela vai perder a eficiência. É por isso que a gente vê aí muitas pessoas falando, né, que coifa não presta, que depurador eles não funcionam, mas aí a gente vai olhar, a altura está divergente do que o fornecedor pede. Aí realmente ela não vai funcionar, ela vai perder a eficiência. Tem casos, né, que as coifas perdem aí até mais de 50% da eficiência. E o próximo item que você precisa estar atento no projeto da cozinha dos seus sonhos é não deixar o cooktop muito próximo da geladeira. Vejo com uma frequência também muito grande, os cooktop muito próximo da geladeira, praticamente colado ali na geladeira, e isso se torna um grande problema com relação à limpeza, né, à manutenção. Sei que tem ali o processo, né, que pega as coisas na geladeira, coloca na pia para poder lavar e depois para cozinhar. Isso se torna um problema muito grande, porque o cooktop ele acaba espirrando muita gordura, espirrando ali molhos, né? E isso devido à geladeira ser ali um material inox, né, uma geladeira branca, que normalmente é um material escovado, é um material que tem um certo brilho,
Por o cooktop espirrar muita gordura e espirrar outras coisas também, a sua geladeira ela vai ficar manchada sempre. Você não vai conseguir manter ela limpa. E também, com o passar do tempo, essa gordura, né, essa sujeira, ela acaba impregnando, principalmente se a geladeira for inox, e isso você pode limpar que não vai sair, vai acabar manchando ali, né, o material da sua geladeira. Então, o ideal é que o cooktop ele não esteja muito próximo da geladeira. Eu gosto de deixar uma distância de pelo menos 80 centímetros entre a geladeira e o cooktop, para a gente evitar esse tipo de problema. E o nosso último item que você precisa estar atento no projeto da cozinha dos seus sonhos, acho que é o item mais importante que a gente vai falar aqui, que é a escolha da pedra da sua bancada. Muitas pessoas acabam errando, né, aí entre os materiais que a gente tem hoje para poder utilizar na bancada de uma cozinha, como por exemplo granito, um mármore, um quartzo, um quartzito, uma lâmina ultra compacto. Vejo as pessoas errando bastante. Já vi pessoas colocando até mármore na cozinha, que é uma pedra porosa, é uma pedra que absorve muita água, muita gordura e vai manchar muito rápido. O ideal é que para cozinhas, se você quiser uma pedra que vai durar aí um tempo maior, você utilize um granito, um quartzito ou uma lâmina ultra compacto. Para poder avaliar aí qual deles vai ser mais interessante, né, você vai ter que ver aí como que está o seu orçamento, porque são pedras que possuem um preço bem diferente uma da outra, como por exemplo o granito, ele tem um custo-benefício mais interessante. O quartzito e a lâmina ultra compacto já são materiais que trazem aí um efeito estético muito bonito, porém elas têm aí um custo de até aproximadamente 3 vezes mais do que um granito, dependendo do granito, né? Estou falando aí com relação a, por exemplo, um granito São Gabriel, um branco Siena, uma lâmina ultra compacto e um quartzito, custa aí mais ou menos umas 3 vezes, até mais do que esse tipo de granito. Para bancadas de cozinha, vejo as pessoas utilizando aí quartzo. Eu não gosto de utilizar quartzo em bancada de cozinha, já não tive experiências muito boas, então aqui eu não especifico mais quartzo para cozinhas. Gosto de utilizar granito, quartzito ou lâmina ultra compacto. Aí vai depender do perfil do cliente, o que ele está pensando em investir aí na obra. Vou até deixar aqui nos cards um outro vídeo onde a gente fez um teste de manchas, onde eu utilizei um granito, quartzito, um quartzo, lâmina ultra compacto, a gente utilizou todos aí os materiais que tem, que é um teste de manchas. Fiz esse teste de manchas em ketchup, café, shoyu e limão. Vou deixar ele aqui nos cards para vocês poderem ver qual delas manchou e qual não manchou. Para cozinhas, eu não gosto de utilizar bancadas aí em porcelanato, né? Como está uma tendência muito grande no mercado, né? As pessoas utilizando bancadas de porcelanato em cozinhas. Não gosto de utilizar porque as quinas dos porcelanatos, para dar um acabamento melhor ali quando ele é utilizado em uma bancada de cozinha, são feitas em 45 graus, que é a meia esquadria. Essa quina ela acaba ficando muito frágil. E uma cozinha que você mexe com panela pesada, com muitos eletros, né? E você acaba batendo isso ali nas quinas, sua bancada feita de porcelanato, ela vai ficar ali com as quinas todas quebradas, né? E essas quinas quebradas, né? Elas acabam prejudicando bastante a estética ali da sua cozinha. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, você cometeu algum desses erros no projeto da sua cozinha?